Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática Certa do Carlão. No presente vídeo vamos continuar resolvendo questões para melhor lhe ajudar na prova do Enseja, Enem, concursos e você que está terminando o seu ensino médio. A questão de hoje fala o seguinte: um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando estas atingem 30 centímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento em que ela atinge sua altura máxima de 40 centímetros. A fórmula é H igual a 5 log de T mais 1 na base 2, em que T é o tempo contado em dia, H a altura da planta em centímetro. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo em dia ela alcançará sua altura máxima? Alternativa A, 63. Alternativa B, 96. Alternativa C, 128. Alternativa D, 192. E alternativa E, 255. Como na questão trabalha o conteúdo do logaritmo, é interessantíssimo lembrarmos de sua definição, que fala o seguinte: log de x na base 2 vai ser igual a y se e somente se 2 elevado a y for igual a x. Outros dados oferecidos na questão foram h igual a 30 centímetros e h igual a 40 centímetros. Além da expressão matemática, onde fala que h é igual a 5 vezes o log de t mais 1 na base 2. Pessoal, é interessante ressaltar que na questão ele quer o tempo a partir do momento em que a planta foi colocada à venda, certo? Então aí a gente vai ter que fazer dois cálculos. O primeiro deles é utilizando o 30 centímetros e o segundo com 40 centímetros. Então vamos fazer a substituição de H valendo 30 aqui na expressão e depois com 40, para ver onde nós chegaremos. Cuidado que existem aqui algumas pegadinhas. Preste muita atenção. Colocando 30 no lugar de H, teremos 30 igual a 5 que multiplica log de T mais 1 na base 2. Esse 5 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, teremos 30 dividido por 5 igual ao log de T mais 1 na base 2. 30 dividido por 5 dá um total de 6 igual ao log de T mais 1 na base 2. Aqui vale a definição de logaritmo, ou seja, log de 2 elevado a 6, né, nesse caso aí, vai ser igual a t mais 1, né, como tínhamos aqui na definição. Então teremos 2 elevado a 6 vai ser igual a t mais 1. Quanto é 2 elevado a 6? Aí nós temos uma potência. O expoente vai dizer quantas vezes a base vai se repetir, nesse caso 6 vezes. Então, 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8, 2 à quarta é 16, 2 à quinta é 32, 2 à sexta 64 igual a t mais 1. Temos que isolar t para acharmos o seu valor. Então, 64 menos 1 igual a t. Então, quem vai ser t? 64 menos 1 dá 63 dias. Então, galera, aí nós temos a alternativa 63 dias. É essa que você vai marcar? Se pensou em marcar, tenha certeza que você ia errar essa questão, hein? Se liga. Aqui
é a quantidade de dias que a planta entrou para ser vendida. Vamos então determinar a quantidade de dias que ela levou para atingir os 40 centímetros, ok? Então vamos substituir na mesma expressão H igual a 5 log de T mais 1 na base 2. 40, né? 40 igual a 5 log de T mais 1 na base 2, ok? 40 dividido por 5 vai ser igual ao log de T mais 1 na base 2. Quanto é 40 dividido por 5? Dá um total de 8, ok? Então, 8 vai ser igual ao log de T mais 1 na base 2. Aplicamos a mesma coisa que fizemos aqui na questão anterior, certo? 2 elevado a 8, 2 elevado a 8 vai ser igual a T mais 1. 2 elevado a 8, se fizermos os cálculos, chegaremos a 256, que é igual a T mais 1. Nosso objetivo é achar T. Então, é só fazermos uma subtração. 256 menos 1, chegaremos a T. Quem vai ser T? T igual a 255. Ah, você chegou aí, viu a alternativa. Alternativa A, 63. E a última alternativa, a alternativa S, 255. E aí? Marcar qual das duas, professor? E se você escolheu a A, errou. Se você também escolher a alternativa E, errou do mesmo jeito. Ele quer o intervalo das duas. De que forma você vai fazer? Subtraindo, ó, 255, você vai tirar 63, né? Então você vai ter, ó, 255 menos 63. 5 menos 3 dá 2. 6 para 15, 9. Tomamos um emprestado aqui, vamos devolver aqui, ó. 2 menos 1 dá 1. Logo dá 192 dias. Logo nossa alternativa é a alternativa D. Cuidado. As questões do Enem ultimamente têm vindo desse nível, justamente para testar sua atenção. Se você tem o conhecimento do conteúdo, importantíssimo. Mas se não tiver atenção, vai usar o conhecimento do conteúdo e ainda assim vai errar a questão. Qual o volume de uma peça de metal cuja forma e medidas estão na figura abaixo? Alternativa A, 10.270 raiz de 2 centímetros cúbicos. Alternativa B, 12.600 raiz de 3 centímetros cúbicos. Alternativa C, 14.420 raiz de 2 centímetros cúbicos. Alternativa D, 16.738 raiz de 3 centímetros cúbicos. E alternativa E, 19.135 raiz de 3 centímetros cúbicos. Pessoal, o prisma em questão aí é um prisma com base hexagonal. Ou seja, fizemos aí sua planificação e percebo que essa peça aí, que tem esse formato aí de um hexágono, essa peça metálica, ela é oca por dentro, certo? Então a gente vai precisar calcular a área da base, certo? Porque o volume do prisma é a área da base vezes a sua altura, certo? Então, professor, como determinar essa área da base? Vale lembrar que o lado maior vale igual aí a 20 centímetros, ok? E o lado menor, né, que é da base menor, vale 8 centímetros. A gente vai determinar a área da base
e multiplicar pela altura. Então, determinaremos, a partir daí, o volume desse prisma hexagonal. Perceba o seguinte, pessoal, em um hexágono, a gente vai ter que observar que se a gente elevar esse lado até seu centro, da mesma forma pegarmos, traçarmos a retinha até o centro, vamos formar triângulos equiláteros. Como temos aí 6 lados, formaremos 6 triângulos equiláteros. Então, se a gente acha a área desse triângulo equilátero, a gente vai multiplicar por 6 e teremos a área do hexágono maior. Mas lembre-se que vai ser preciso também calcular a área do hexágono menor para a gente fazer uma subtração aí entre as áreas para termos uma precisão de quanto aí vai ser essa área, ok? Para depois fazermos a multiplicação aí pela altura e acharmos o volume dessa peça, certo? Então, podemos dizer, né, matematicamente, que a área do triângulo equilátero é igual a L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4, ok? A área do triângulo equilátero vai ser igual. Estamos trabalhando com o hexágono maior. Então teremos 20 elevado ao quadrado, que multiplica raiz de 3 dividido por 4. Beleza? Podemos então dizer que a área desse triângulo equilátero vai ser 20 ao quadrado, é 20 vezes 20, que dá um total de 400, que multiplica aí raiz de 3 dividido por 4. Ok? Pessoal, a área desse triângulo equilátero vai ser igual a 400 dividido por 4, vai dar 100. Logo teremos aí 100 raiz de 3 centímetros quadrados de cada triângulo equilátero, certo? Como a base do hexágono maior tem 6 triângulos equiláteros, a gente vai dizer que a área da base vai ser igual a 6 vezes 100 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, a área da base maior, né, que a gente chama aqui de B1, certo? Vai ser igual a 600 raiz de 3 centímetros quadrados. Tudo bem? Por outro lado, a gente precisa, como já falei, determinar a área desse hexágono menor, cujo lado mede 8 centímetros. Da mesma forma, a gente pode fazer uma elevação aí até o centro, certo? Vamos ter aí 6 triângulos equiláteros com lados congruentes aí 8 centímetros. Vamos determinar também, mais uma vez, a área desse triângulo equilátero. Vamos usar a mesma expressão, certo? A única diferença é que o lado do maior foi 20 e desse agora vai ser 8 centímetros. Então, a área desse triângulo equilátero, chamado de triângulo 2, vai ser igual a L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Fazendo então a substituição, teremos a área do triângulo equilátero 2 vai ser igual a L ao quadrado, L agora vale 8 centímetros. Então teremos 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ok? Então, a área do triângulo equilátero 2 teremos que vai ser igual a 64, né, já que 8 vezes 8 dá 64. Raiz de 3 centímetros quadrados dividido por
4. Logo, a área do triângulo equilátero 2 vai ser 64 dividido por 4, dá um total de 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Ok? A área da base 2, né? Base 2, que é do menor, vai ser igual a 6, que multiplica 16 raiz de 3 centímetros quadrados. A área da base menor vai ser 6 vezes 16, dá um total de 96 raiz de 3 centímetros quadrados. Pessoal, agora a gente vai precisar, né, subtrair da área 1 à área 2. Como eu já expliquei, a área da base total vai ser área da base 1 menos área da base 2. A área da base total vai ser igual a 600 raiz de 3 menos 96 raiz de 3. Então, a área da base total vai ser igual a 504 raiz de 3 centímetros quadrados. Pronto, chegamos à área da base total. Agora precisamos calcular o volume desse prisma, certo? E o volume é calculado mediante a área da base vezes a altura. A área da base temos que é 504 raiz de 3 centímetros quadrados. E a altura, como foi dada no problema, 25 centímetros, ok? Então, o volume vai ser igual a 504 raiz de 3 centímetros quadrados vezes 25 centímetros. Chegamos que o volume é igual a 12.600 raiz de 3 centímetros cúbicos, já que centímetros quadrados vezes centímetros dá centímetros cúbicos. Logo, pessoal, a alternativa que nós tanto buscávamos aí é a alternativa B. Pessoal, a nossa segunda questão fala o seguinte: qual a área total de uma pirâmide regular cuja altura é 15 centímetros e cuja base é um quadrado de 16 centímetros de lado? Alternativa A, 136 centímetros quadrados. Alternativa B, 256 centímetros quadrados. Alternativa C, 572 centímetros quadrados. Alternativa D, 800 centímetros quadrados. E alternativa E, 1.600 centímetros quadrados. Pessoal, fizemos aqui a planificação dessa pirâmide de base quadrada. Ele deu aí no problema que a altura, né, que pega aí do centro da pirâmide, vai até seu topo, equivale aí a 15 centímetros, certo? E que a base, que é um quadrado, tem lados 16 centímetros. A gente já sabe que um quadrado é um polígono cujos lados são congruentes e, como consequência, seus ângulos também são congruentes, correto? Todos os ângulos medindo 90 graus. Pessoal, é o seguinte, a gente vai precisar, para determinar a área total dessa pirâmide, determinar a área da sua base, certo? E também a área de cada triângulo que forma aí essa pirâmide. São 4 triângulos, ok? A gente pode perceber o seguinte, que os triângulos que formam essa pirâmide aí são todos triângulos isósceles. Sendo isósceles, 2 dos seus lados são congruentes. Então a gente tirou aqui um dos seus lados, lembrando que a base do triângulo isósceles é comum ao lado desse quadrado. Então a base aí mede 16 centímetros. Pessoal, veja bem, para nós determinarmos a área desse
triângulo, será necessário a gente saber a altura desse triângulo lateral. Em uma pirâmide, essa altura é conhecida como apótema da pirâmide, certo? Então, a gente vai ter que determinar esse apótema que vai vir aí, ó, do topo da pirâmide até metade aí do lado desse triângulo aí, certo? E a gente vai ter aqui um outro lado. Se a gente observar, vai formar aí um triângulo retângulo, ok? Um triângulo retângulo. Lembrando que a altura pegou no centro do quadrado. Se pegou no centro, ele pegou na sua metade, certo? Se o lado mede 16, metade do lado mede 8 centímetros. Então, essa metade aqui vai medir justamente 8 centímetros. Pessoal, perceba o seguinte. Como nós temos aí um triângulo retângulo, a gente precisa então determinar o apótema da pirâmide. Aqui, desse triângulo retângulo, o apótema vai ser nossa hipotenusa, correto? Que a gente vai chamar aí de x, tudo bem? Aqui já temos o cateto, que é nossa altura, a altura da pirâmide, que vale 15. E nós temos o cateto 2, que é 8. Então a gente vai usar Pitágoras para determinar aí o apótema da pirâmide, certo? Por que o apótema da pirâmide, professor? Porque a gente precisa determinar a altura do lado, né, desse triângulo isósceles, e sabendo a altura a gente vai calcular a sua área, né? A área do triângulo é o quê? Base vezes a altura dividido por 2. Aí a gente vai resolver praticamente todo o processo aí e determinarmos a área total dessa pirâmide de base quadrada. Vamos aí então determinar, certo? E teremos o seguinte, que Pitágoras fala que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Nesse caso aí, 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. A hipotenusa, que é x ao quadrado, vai ser igual. 8 vezes 8 dá um total de 64. Então, 64 mais 15 ao quadrado, que é 15 vezes 15, que dá um total aí de 225. Veja bem, x ao quadrado vai ser igual a 64 mais 225, vai dar aí 289. Quem vai ser então o valor de x? X vai ser igual a mais ou menos a raiz de 289, ok? Quanto é a raiz de 289? 17, né? 17 vezes 17 dá 289. Então, 289 ele é o quê? Um quadrado perfeito. Então, aí temos que dar mais ou menos 17. Pessoal, veja bem. O x aqui, que representa aí o apótema da pirâmide, é uma distância. A gente não tem como ter distância negativa, certo? Tanto faz indo da base até o topo, vai ser a medida 17, como do topo até a base. Não é menos 17. Então a gente vai usar só x igual a 17. Lembrando aí que está dada aí a unidade de medida em centímetros, ok? Então 17 centímetros. Agora sim, a gente vai poder determinar a área do triângulo isósceles, certo? A área do triângulo isósceles vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Tudo bem? A área vai ser igual base 16. Então temos 16 centímetros vezes 17 centímetros dividido por 2. Então temos que a área do triângulo isósceles vai ser
16 vezes 17 dá 272. Centímetro vezes centímetro dá centímetro quadrado. E ainda temos que dividir por 2. Logo, a área do triângulo, nesse caso aí, isósceles, vai ser igual a 272 dividido por 2 dá 136 centímetros quadrados. Pessoal, percebam que são quantos triângulos? São 4, ok? Então fique esperto que a gente vai usar esse dado aí no final. Tudo bem? Veja bem, nós temos o seguinte, que para a área total dessa pirâmide aí, a gente vai ter que ter a área lateral, certo? Que é a soma as quatro áreas dos triângulos, certo? Mais a área da base, que é a área de um quadrado. Então, a área do quadrado pode ser determinada como lado vezes lado. O lado mede quanto, pessoal? Mede 16, correto? Então, fica 16 centímetros vezes 16 centímetros. A área do quadrado vai ser igual. 16 vezes 16 dá 256. 256. E centímetro vezes centímetro dá centímetro ao quadrado. Ok? Então, a área total vai ser igual a 4 vezes a área lateral. A área lateral, correto? Que vai dar aí o quê? 136, na verdade, a área lateral. Mais a área da base. A área total dessa pirâmide aí vai ser 4 vezes 136 mais 256. A área total vai ser igual a 544, porque 4 vezes 136 vai dar 544, mais 256. A área total da pirâmide vai ser igual a 800 centímetros quadrados. Logo, pessoal, a alternativa que nós tanto buscávamos aí é a alternativa D.